Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Estamos aqui para mais uma catequese. Falávamos na última sobre a questão do inferno, dos infernos, no caso, dos 3 infernos que nós conhecemos pela Sagrada Escritura. O primeiro inferno de fogo, conhecido por Geena, o inferno mesmo. O segundo, o purgatório. O terceiro, o limbo. Desta vez falaremos um pouco melhor sobre a ressurreição de Cristo. Por que era necessário que Cristo ressuscitasse? Onde se enquadra essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? E por que é uma matéria de fé? Por que entrou no creio? Então vamos começar invocando a Santíssima Trindade para que ela possa nos orientar neste caminho e possa dar-nos luz para bem eu ensinar, bem vós compreenderdes este mistério. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio que sentistes falta um pouco deste cenário, mas é porque quando nós temos uma oportunidade, gravamos em nossa capela superior também. Primeiramente, vamos terminar um pouco aquela última catequese e creio que faltou só um pequeno assunto. A morte de Cristo, a morte de Nosso Senhor, ela, para se provar de fato uma morte, Nosso Senhor não podia ter ressuscitado na mesma hora. Compreendem? Por isso que Nosso Senhor, quando morreu, passou 3 dias no sepulcro. Estes 3 dias são para indicar que ele, de fato, morrera. Nosso Senhor não julgou necessário ficar morto, com o corpo morto, até o fim do mundo. Não. Mas tampouco Nosso Senhor queria ressuscitar na mesma hora. Se Nosso Senhor ressuscitasse na mesma hora, diriam que não havia morrido. Se Nosso Senhor ressuscitasse depois do fim do mundo, nós teríamos uma fé vã, que nós não saberíamos o que crer depois dessa vida. Então nós, com a morte de Cristo, nós temos a certeza de nossa redenção. Com a ressurreição de Cristo, nós temos a confirmação desta redenção. E vamos explicando isso passo a passo. Claro, Cristo não esteve morto 3 dias completos, mas foram de fato 3 dias. Porque foi o primeiro dia, a sexta-feira, ele morreu na parte da tarde, ficou o resto da tarde daquele primeiro dia, ou seja, de 3 horas da tarde até meia-noite, morto. Passou o sábado inteiro morto. O começo do domingo morto. Quando chegou o domingo pela madrugada, a hora é incerta porque Nosso Senhor ele não deixou clara a sua ressurreição. Ele só ressuscitou, mas ninguém sabe a hora porque ninguém presenciou, exceto os soldados romanos, que talvez não soubessem a hora. Mas a sua ressurreição ocorreu aproximadamente, de acordo com alguns, às 3 da manhã. Como Cristo morrera às 3 da tarde, às 3 da manhã é como eles sugerem que foi a sua ressurreição. De fato, nós não sabemos a hora. Mas é uma probabilidade um pouco mais ou menos, porque é o limiar entre o fim da madrugada e o começo da manhã. Por causa que o sol já está próximo de nascer. Cristo, de fato, não morreu outra vez. Ele morreu naquele momento, e diferente dos outros que ele ressuscitaram, como, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, que foram as 3 maiores ressurreições proclamadas na Escritura, porque haviam outras também, os 3 voltaram a morrer. É claro que não na mesma hora, mas voltaram para a sepultura depois. A morte de Cristo não. A sua morte, ele nunca mais voltou para a sepultura. Também, nós temos que crer na ressurreição de Cristo, porque não para nos diferenciar dos pagãos e dos judeus. Primeiramente, os judeus, eles creem na morte de Cristo. Creem que ele foi morto. Porque até mesmo o Filão de Alexandria, o Flávio Joséfo, colocaram nas suas histórias do povo hebreu
que Cristo de fato morrera. É uma coisa tão óbvia que eles colocam até a morte de São Pedro. Então, a morte de Cristo não é uma coisa espetacular para os judeus e para os pagãos. Os pagãos também sabem da morte de Cristo porque Pôncio Pilatos escrevera cartas para o imperador dizendo da morte deste homem. E tem as cartas hoje em dia expostas na internet, nesses museus por aí, e nós vemos que a morte de Cristo não foi um segredo para pagãos e judeus. Todavia, a ressurreição de Cristo ela é uma coisa importante para a nossa fé. Porque a nossa fé ela estaria acabada se Cristo morresse e ficasse no sepulcro. Estaria acabada, porque para muitos seria uma ilusão acreditar naquele homem que morreu e ficou morto. Seria uma ilusão principalmente para acreditar naquele homem que deu várias vezes testemunho de sua ressurreição. Como ele mesmo afirmava, como para os fariseus, não vos será dado outro testemunho, fora o testemunho de Jonas. Pois como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do cetáceo, assim o Filho do Homem, no caso Cristo, passará 3 dias e 3 noites na sepultura, ou seja, embaixo da terra, no ventre da terra, para o 3º dia ressurgir, ressuscitar. E nunca falou com os apóstolos sem mencionar isto. Com os apóstolos, quando mencionava essa morte, o Filho do Homem será pego pelos judeus, escarrado, escarnecido, crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará dos mortos. Nosso Senhor dava claras provas disso. Nosso Senhor não passou 3 dias inteiros, mas passou 3 dias no sepulcro. Destruí este templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Nosso Senhor lhe fala que a sua ressurreição não foi obrigada por terceiros. Claro, Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quem é Jesus Cristo? Homem e Deus. Então a ressurreição de Cristo ela é uma prova de sua divindade unida à sua humanidade. Não precisou São Pedro, São Paulo, São Barnabé, qualquer outro apóstolo ir ao túmulo e falar: Cristo, saia da sepultura. Ele mesmo saiu por própria virtude, sem precisar de mais alguma coisa. Diferente das outras ressurreições que ele mesmo operara. É o ponto capital de sua pregação. Mas também é um ponto capital da pregação dos apóstolos. Os apóstolos, eles pregavam sim Cristo, mas Cristo crucificado, para lembrar-nos de que nós devemos crucificar as nossas paixões e a nossa carne. Isso é fato. Todavia, os apóstolos diziam: se nós morremos com Cristo, ressurgiremos com eles. Então tudo era voltado para a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo era um ponto capital para a pregação dos apóstolos, que sempre colocavam a figura futura de nossa própria ressurreição baseada na ressurreição de nosso Senhor. Era necessário que nosso Senhor ressuscitasse. Para manifestar a justiça divina. Nosso Senhor ele necessitava ressuscitar para poder comprovar a sua justiça. Essa ressurreição deveria manifestar aquela justiça de que Deus via que Cristo não tinha pecado e que a sua morte foi antes uma coisa contrária à sua própria idoneidade, contrária à sua própria justiça. Portanto, aquele que nosso Senhor viu que se rebaixou e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, nosso Senhor mesmo ressuscitou para exaltá-lo, para colocá-lo com um nome que já está acima de todo nome, como vemos o apóstolo. Nosso Senhor, ele conhece, perdão, nosso Senhor conheceu que Jesus Cristo morrendo na cruz somente fazia sua vontade, somente dava glórias ao próprio Pai. E assim conhecendo essa humilhação total de si mesmo, ele pôs em Cristo um sinal que está acima de qualquer sinal, um nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Cristo todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e nos infernos. A ressurreição de Cristo é uma prova cabal de nossa fé profunda em Jesus Cristo, porque Deus mesmo o exaltou pela sua própria humildade, pela sua própria humilhação. Assim fazendo, nosso Senhor nos deu o exemplo do que devemos fazer para agradar a Deus.
e o que devemos fazer para depois desta vida gozarmos de sua adoração no paraíso, gozarmos de sua presença, da visão beatífica. Para consolidar nossa fé, porque a ressurreição de Cristo nos dá uma fé mais firme. Porque se Cristo ressuscitou por virtude própria, nós sabemos que tudo aquilo que pregara tem verdadeiro sentido. Sabemos que tudo aquilo que pregou tem verdadeira função para nós, tem verdadeiro motivo de existir e tem verdadeiro motivo de nós seguirmos. Assim, a ressurreição de Cristo, ela é uma prova de que nós devemos de fato seguir o ensinamento de Cristo e de seus apóstolos e dos sucessores de seus apóstolos. Assim, nós devemos aprofundar a nossa fé, consolidar a nossa fé em base nesta ressurreição, sem qual não se pode salvar. A fé nossa, ela é um motivo de agradarmos a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa o quanto sejamos bons, não importa o quanto pratiquemos o bem, não importa o quanto demos esmolas, não importa o quanto rezemos, se nós não temos fé verdadeira, nós não podemos agradar a Deus. E esta fé está baseada no creio. E neste creio está a parte justamente da ressurreição como um sinal claro de que nós podemos crer sem medo, sem receio de estarmos no caminho certo. E para nutrir nossa esperança. Porque, afinal de contas, desta ressurreição nós cremos que nós também ressuscitaremos. Nosso corpo, que é infinitamente inferior ao de Cristo, porque em nós veio o pecado original e nossa vida é cheia de misérias e dores desde a nossa concepção. Nós cremos que Cristo, morrendo por nós, nos trouxe uma vida futura que será muito, muito melhor do que essa vida presente. Nós vemos que Cristo mesmo disse para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor nos diz que hoje estaremos com Ele no paraíso porque nós estamos a morrer agora. Todavia, depois de nossa morte, nosso corpo de fato irá para a sepultura, mas nossa alma irá para o paraíso, na mesma hora, se nós formos bons e tivermos a fé. Eis a graça que nosso Senhor nos abriu, as portas do paraíso. Mas mais do que isso, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de sua ressurreição, nos deu uma prova de que no último dia nós também ressuscitaremos. O nosso corpo, este corpo que nos sustenta hoje, que nós, com a graça de Deus, maceramos com a penitência, que nós, com a graça de Deus, colocamos em conformidade com o Espírito, e este Espírito colocamos em conformidade a Deus. Este corpo que nos sustenta nesta vida e que nos faz merecer ou demerecer o paraíso, este corpo, Jesus Cristo, ressuscitará e dará um corpo, e fará dele um corpo, como o próprio corpo de Cristo. Ele não criará um corpo novo. Mesmo que o nosso corpo seja somente cinza e nem nossos ossos existam mais, nosso Senhor há de juntar tudo de novo e reformar aquilo que Ele mesmo criou, dando-lhe um aspecto belo. Assim como nosso Senhor atravessava paredes, nosso corpo também fará, mas isso explicaremos no artigo do creio, que diz: creio na ressurreição dos mortos. Ressurreição da carne, perdão. Os dois creios têm uma palavra diferente, mas é a mesma coisa. E isso para consumar a redenção. Porque, afinal de contas, a morte de Cristo nos trouxe a redenção. O sangue de Cristo, derramado da cruz, até não sobrar nenhuma gota, sendo necessário que saísse água do coração. Esta morte, que foi a morte mais ignominiosa da face da terra, ela haveria de ser recompensada no próprio Cristo e em nós mesmos. No próprio Cristo, sendo ressuscitado Cristo, daria prova de que a sua morte foi para a nossa salvação. Daria prova para nós, para conformar a nossa fé, daria prova para os pagãos e para os judeus de que Cristo de fato era Deus. E é Deus agora reinante no céu, mas era Deus na terra. E
esta ressurreição de Cristo confirma também a nossa redenção, porque eis que Cristo foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitou para causa de nossa justificação. Ele foi entregue à morte para limpar de nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, ou seja, para nos dar uma vida nova. Porque, afinal de contas, a nossa vida velha, ela deve morrer com Cristo na cruz. Ela deve morrer crucificada como Cristo foi crucificado. Aquele homem velho, aquele homem corrompido, aquele homem impúdico, aquele homem avaro, aquele homem soberbo, deve ser crucificado como Cristo na cruz. Para que, morrendo com Cristo na cruz, como sinal do batismo, nós possamos ressuscitar com Cristo. Ou seja, que a nossa vida, a nossa vida de homem novo, se conforme com a vida ressuscitada de Cristo. Que a nossa vida anterior, ou seja, a nossa vida passada, pregressa, ruim, possa se transformar na vida de Cristo. Conformar-se com Cristo. Viver com Cristo. Assim nós devemos fazer para consumar a redenção. É isso que o apóstolo São Paulo fala. Termino no meu corpo o que faltou na paixão de Cristo. Mas não é porque ele morria toda hora de novo. Mas é porque ele queria conformar a sua vida com a de Cristo. Assim ele terminava e conformava seu corpo àquilo que faltou para a paixão de Cristo. Frutos da redenção. A causa. Podemos ver claramente quantas vantagens não trouxe aos fiéis a ressurreição de Cristo. Pela ressurreição reconhecemos que há um Deus imortal, cheio de glória, vencedor da morte e do demônio. Eis uma verdade que, a respeito de Jesus Cristo, devemos crer e professar sem a menor hesitação. A causa da ressurreição de Cristo nos traz com a alegria de termos um Deus imortal que venceu Satanás, que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu a sepultura do filho de Abraão, abriu-nos as portas do paraíso. Eis que maravilha! Naquele momento que Cristo foi para o limbo, não sabemos se antes ou se depois, todavia ocorreu, da sua ascensão. Mas Cristo, tendo ido para o limbo, libertou as almas dos justos. E nós temos ali um exemplo no próprio Evangelho, que fala que quando Cristo morreu e baixou a sepultura, muitos corpos de homens justos que morreram em Jerusalém ressuscitaram. Aqui podemos depois falar um pedacinho da teologia josefina no finalzinho para podermos explicar um pouco essa questão e ter um debate teológico depois sobre esse ponto. Eu creio que nosso convento acredita numa tese e eu creio que é a mais certa. Todavia, não está definida pela Igreja e podemos somente crer com fé piedosa. É a causa de nossa ressurreição corporal, como já havíamos dito, que por um homem entrou a morte e por um homem também veio a ressurreição. Aqui nós devemos só para confirmar que esperamos do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de reformar nosso corpo de nossa baixeza e torná-lo semelhante ao seu corpo glorioso, porque somos membros de Cristo. Só para confirmar essa parte. E espiritual, essa é melhor, porque outro tanto se pode asseverar da alma morta em consequência do pecado. Em que sentido ele serve o modelo da ressurreição de Cristo? O mesmo apóstolo demonstra com as seguintes razões. Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar uma vida nova. Se formos enxertados nele pela semelhança de sua morte, também o seremos pela semelhança com a sua ressurreição. Eis que a morte de Cristo, ela nos traz como fruto, um fruto especial de nossa própria morte para nosso pecado, para nossa vida pregressa, como já havíamos dito. Esta morte de Cristo, essa ressurreição de Cristo, ela nos traz uma semelhança para uma vida nova. E eis que nós sabemos que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem poder sobre ele. Morreu uma só vez, porquanto morreu pelo pecado, para nos salvar do pecado. Mas vive agora e vive para Deus, sendo assim levai em consideração que também vós morrestes para o pecado, mas agora viveis para Deus em Jesus Cristo. Nós temos que lembrar que a morte de Cristo, ela foi por causa de nossos pecados, porque Cristo mesmo não tinha pecado.
Ela foi por causa de nossos próprios crimes. E assim sendo, devemos crucificar os nossos pecados, crucificar a nossa vida passada, crucificar as nossas maquinações passadas, deixar de lado as nossas vaidades, as nossas soberbas, deixar de lado tudo isso, porque é uma prova da nossa vida em Cristo. Se nós deixamos tudo isso, morrendo com Cristo na cruz, eis que iremos com Ele para a sua glória. Em nós deve, portanto, brilhar um modelo da purificação de nossos pecados. Devemos abraçar uma vida nova, em que rebrilhe a pureza de costumes, a inocência, a santidade, a modéstia, a justiça, a beneficência e a humildade. Muitas vezes, infelizmente para nós cristãos, também porque nós não tivemos uma vida de um ensinamento bom e católico anterior, nós deixamos nos levar por uma vida de pecados mortais. Muitos de nós deixamos levar por uma vida de pecados mortais, uma vida pregressa. É difícil hoje encontrarmos almas como a de São Bernardino de Sena, almas como uma Santa Catarina de Sena, almas como uma Santa Imelda Lambertini, ou então como uma Santa Rosa de Viterbo, que foram vidas dedicadas a Deus desde a mais tenra idade. Santa Rosa de Viterbo nunca conheceu um pecado mortal. E tem uma vida de extrema e árdua penitência. A vida de Santa Teresa do Menino Jesus, que é uma vida que hoje nós temos como exemplo para nossos tempos modernos. O padre mesmo, dando um testemunho dela, diz que a sua vida foi uma vida que não teve um pecado mortal em sua vida. E isso é fruto de uma catequese católica, de uma catequese frutuosa e bem aconselhada por um exemplo também materno e paterno em casa. E isso nós podemos fazer a partir de agora com nossos filhos, conosco mesmo, remandar nossa vida. Todavia, nós, a partir deste momento, temos que fazer rebrilhar em nós aqueles que tiveram a vida passada de pecado mortal. Devemos fazer rebrilhar em nós a pureza de costumes. Ou seja, se antes nós tínhamos o costume de fraudar, antes nós tínhamos o costume de praticar atos impuros, antes nós tínhamos o costume de fazer coisas erradas, colar nas provas no colégio, por exemplo, ou então coisas do gênero, a partir deste momento façamos uma vida nova, justa perante Deus. Se antes nós pregávamos coisas contrárias à igreja, antes nós pregávamos coisas, e quando eu digo pregávamos, eu não quero dizer que nós escutávamos com prazer coisas contrárias à igreja, até mesmo dizíamos coisas contrárias à igreja. A partir de agora nós temos que mudar este modo de agir, de pensar e colocar coisas sãs e justas. É uma coisa difícil, claro, por causa que nos arranca o nosso passado, arranca sangue de nossas costas do passado. Todavia temos que fazer o possível. É claro, é uma coisa que vai arrancar de nós muitos gemidos. Mas é aí que está. O Espírito Santo ora em nós com gemidos inenarráveis. Nós temos que pedir a Deus a graça da reparação de nossos crimes e nossos pecados por meio deste Cristo que habita no sacrário. Este Cristo crucificado e ressuscitado. Pois bem, deve rebrilhar em nós a inocência. Se antes gostávamos de escutar músicas chulas, músicas com palavras torpes, palavras que são de baixo calão, como queiram chamar. Não vou aqui dizer mais nomes não, porque é muito feio. Mas gostávamos de músicas impuras? Vamos mudar agora o nosso modo de escutar músicas. Vamos buscar músicas mais inocentes, mais claras, mais belas, que levem também ao bem. Vamos buscar filmes que... Não quero dizer que não vamos assistir mais filmes, mas vamos buscar filmes que tenham a clareza de mostrar o bem de fato, e não o bem aparente somente. Não basta meio bem para provar o bem. Temos que colocar o bem todo. Então tem filmes bons, hoje em dia, disponíveis gratuitamente, ou nessas locadoras, ou enfim, como queiram assistir. Mas busquem filmes que, além de belos, sejam bons. E além de bons e belos, que sejam justos perante Deus. Porque não adianta nós buscarmos filmes que não tenham a graça. Livros também que são bons, que sejam bons para nós. O padre, quando fala isso, não quer dizer que nós temos que somente buscar ler livros de doutrina católica. Nós temos Vida dos Santos, que não são doutrina católica, senão vivida. Nós temos livros de romances que são de bom calibre, que podem nos ajudar.
temos poesias, temos vários livros de vários gêneros literários que podem ser lidos. Claro que é melhor que sejam católicos, mas tem livros que não são exatamente católicos, mas que levem à prática do bem. Eles não são necessariamente católicos, eu digo. Eles têm temas profanos. Não são de caráter religioso, mas são livros que levam ao bem e que podem levar a nossa alma a gozar das coisas de Deus. Busquemos as coisas que sejam agradáveis. Não digo para ler livros imorais, nem impúdicos, nem torpes. Livros que sejam profanos, mas que tenham o caráter de bem. Isso é o que devemos buscar. Sim, rebreia modéstia. Reparem bem, a morte de Cristo, quando Cristo morreu, a sua maior ignomínia, a sua maior vergonha, foi aquilo que ocorreu dos seus verdugos, dos seus algozes, lhe despirem. Sim, para Cristo, tanto fazia ou não fazia levar as chibatadas, mas o que mais provocou a morte de Cristo foram lhe tirar e privar de suas vestes. Se repararem bem no próprio Evangelho e nas cartas paulinas, que ele fala, eu vos conjuro pela modéstia de Cristo. Cristo era um homem modestíssimo. Reparem na vida de Nossa Senhora, uma mulher modestíssima, que apareceu poucas vezes falando no Evangelho. Reparem no escondimento, essa modéstia, este recato de ocultar-se. Nós devemos usar isso para nosso exemplo. Cristo morreu para pagar também nossos pecados de impudicícia, de modéstia. Pois bem, a partir de agora, vamos cobrir-nos com a modéstia de Cristo. Resguardar-nos com a modéstia de Cristo. Não vos peço para vestir um hábito, se não quer ser frade, uma freira. Todavia, vista-se conforme Cristo se vestiria. Acaso Cristo andaria por aí sem camisa? Ele que foi o exemplo de andar sempre bem trajado, apesar de sua simplicidade? Acaso Jesus Cristo andaria com roupas, com shorts, com bermudas curtas, no meio da rua atraindo atenção? Claro que não. Nosso Senhor ele tinha um exemplo de conduta e vestia-se apropriadamente para todas as ocasiões, sem perder modéstia, sem dar mau exemplo, ao contrário, sempre recatado. Reparem, moças, acaso Nossa Senhora usaria roupa de alcinha? Acaso Nossa Senhora, a Mãe de Deus, usaria em nossos tempos mini-saias, calças coladas, coisas do gênero? Lembremos-nos, nós temos que morrer com Cristo se queremos ressuscitar com Cristo. Nós temos que morrer na cruz com Cristo. Se nosso Senhor, Nossa Senhora que estão hoje nos céus, ascendeu e assumiu-se e foi assumida aos céus, ressuscitaram na terra, foi porque guardaram na terra suma modéstia. Ah, mas faz calor. Sim, no inferno faz muito mais calor. E lá iria querer um pouquinho de água. Não vai ter. Hoje em dia tem ar-condicionado, tem ventilador, tem como tomar banho ali à vontade, porque hoje em dia muita gente tem água encanada, chuveiro em casa, enfim. Nós temos aqui várias formas de aliviar nosso calor. Toma um sorvete, vai na praça, toma um picolé. Mas é preferível sofrer e suportar um pouco de calor aqui, vestindo-se, trajando-se adequadamente, do que ir para o outro lado e penar mais ainda. Não é verdade? Cristo foi para o inferno. E ali mostrou no inferno o que o povo do inferno perdeu. Nós queremos que Cristo faça isso conosco? Pelo amor de Deus. Brilhe em nós a justiça. A justiça é dar a cada um conforme ele merece. Se é patrão, dê ao teu funcionário aquilo que ele merece pelo seu trabalho. Se é funcionário, dê a seu patrão aquilo que seu patrão exige. É justo. Se o patrão exige que faça uma coisa, faça bem feita. Mas não faça mal feita esperando salário no fim do mês. Tenhamos aquele comedimento de fazer todas as coisas bem feitas. Se é autônomo, faça direito o seu serviço. É isso que é justiça. Se é padre, você que é padre me escuta, dê a seus fiéis verdadeira doutrina católica. Se você é fiel, está indo para a igreja, muito bem.
Escute o seu padre e obedeça. É justo. Escute e obedeça. Faça aquilo. Ah, mas o padre não cumpre. Azar o dele. Se ele vai para o inferno, vai sozinho. O importante é que você siga o ensinamento católico. Você está ensinando coisa católica, viu? Obviamente. Mas não faça aquilo que seja maldade aos olhos de Deus. O segundo fruto que nos vem é a perseverança, para perseverarmos nesse novo gênero de vida. Porque, afinal de contas, nós vemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, Ele nos trouxe uma vida nova. E então, Ele nos trouxe também a sua graça, que é uma ajuda para perseverarmos nessa vida. Apesar de ser sofrida, porque, afinal de contas, tudo tem sofrimento. Se nós vivemos pelo pecado, colheremos do pecado. Se vivemos da justiça, colheremos da justiça. Se nós vivemos do pecado, colheremos da corrupção. Nada melhor para quem quer viver uma vida de pecado, colher aquilo que é fruto do pecado. Ou seja, virar pó. Mas quem vive a justiça, nada melhor do que colher o fruto da justiça. Quer dizer, se eu planto um canteiro embaixo de sol, com o ardor do sol nas minhas costas, às vezes com chuva também caindo sobre mim, sem ter tempo de fugir, com a minha colheita, a minha plantação, é justo que eu colha os meus frutos. Se forem frutos bons, colherei frutos bons. Perseverança na justiça. Porque essa ressurreição de Cristo, além de nos dar força para perseverar, também nos dá força para ressurgir. Caso nós tornemos a cair. Nós temos que lembrar, Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Se Ele morreu para nos fazer isso, eu posso também dar meu tributo de agradecimento. Continuaremos o restinho que ficou aqui na próxima catequese, porque já passa o tempo. E agora eu vos proponho essa questão e quero que deem as opiniões nos comentários. É uma coisa interessante por causa que é a parte da teologia josefina. Nós somos franciscanos josefinos e gostamos muito da teologia josefina. Há várias dissensões entre os teólogos que tratam sobre São José. Um tema interessante. Da ressurreição de Cristo, restaram muitos corpos dos falecidos da sepultura também. Alguns dizem que foi São José também ressuscitado dos mortos. Dessa ressurreição, alguns dizem que São José não voltou mais para a sepultura, que aqueles mortos que Cristo ressuscitou não voltaram mais à sepultura. Pois bem, eles foram também levados por Cristo para o paraíso. Que não foram muitos, foram poucos os ressuscitados por Cristo na hora de sua morte. Mas que eles foram para os paraísos. Pois bem, essa é a parte que está em disserção. Alguns teólogos dizem que São José foi ressuscitado por Cristo e quando Cristo subiu aos céus, levou seu pai adotivo também para o paraíso, em corpo e alma. Outros dizem que não, que se ele ressuscitou de fato, mas depois somente Nossa Senhora foi. Lembrando que a bula que o Santíssimo Papa Pio XII escreveu sobre a Assunção de Nossa Senhora, ele não coloca um privilégio único. É diferente da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, dogma, que é um privilégio único da Santíssima Mãe de Deus, desde o momento de sua concepção, ter sido preservada do pecado original. É um privilégio único. Este sim. Mas, todavia, a Assunção, não. Porque se nós vemos na Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, Elias e Enoque foram arrebatados. Então, nós podemos crer que alguns outros mortos podem ter sido assumidos ao céu. Mas, em especial, a Santíssima Mãe de Deus, é claro. Porque o caso dela foi especial devido à união hipostática ter se operado nela. Todavia, podemos ter essa fé de que São José também foi para o paraíso, em corpo e alma.
Deixem aqui nos comentários, aqueles que queiram, é claro, com todo o respeito, o dia que a igreja decidir, nós também submetemos à igreja. Mas, o que vocês pensam? São José está de corpo e alma no céu devido a um privilégio também especial por ter sido o pai putativo da humanidade de Deus? Ou a outra parte, que nós também podemos, que hoje em dia estamos nessa divisão, tem muitos teólogos que acreditam nas duas coisas. A segunda parte, que São José voltou à sepultura. Lembrando que nós, aqui do convento, acreditamos piamente que São José foi ressuscitado por Cristo quando ele foi para o limbo, e depois que São José, que nosso Senhor subiu aos céus, levou seu pai adotivo com ele, junto com muitos outros corpos de santos. Lembrando também outro exemplo, nós não temos em lugar nenhum relíquias de São José de primeira classe, ou seja, ossos, cabelo e unhas. Então, ficamos nessa dúvida quase certa de que está bem capaz São José também ter ido para o paraíso. Então rezemos para nosso Senhor nos iluminar com a sua graça e peçamos a Ele que nos dê a sua bênção sempre, hoje e para a eternidade, para que nós possamos acreditar piamente em nosso Senhor Jesus Cristo, também em sua ressurreição. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.